Agora, a FMZ faz uma conexão entre você e os assuntos da atualidade. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Programa Conexão. Apresentação e produção: Leandro Fidelis. Trabalhos técnicos: Magno Nogueira. Bom dia. Ela leva conforto para quem sofre da esperança quando as coisas parecem não ter solução. A religião existe há milhares de anos e é uma característica exclusiva dos seres humanos. Por causa da fé, sociedades inteiras constroem valores, fundamentos e regras que regem a vida dos membros de uma comunidade ou até de um país. O problema, gente, é quando o praticante de uma religião quer impor suas crenças sobre quem crê em outro Deus ou simplesmente não acredita em divindade nenhuma. Intolerância religiosa é o tema do programa de hoje. Fique em conexão. Conexão. Estamos aqui no programa Conexão hoje com Renato Peterli Camargos. Ele é formado em História, professor e atualmente atua na Secretaria Municipal de Turismo de Venda Nova. Renato, seja bem-vindo ao programa Conexão. Oi, Leandro, bom dia aos amigos que estão ouvindo a rádio. Pois é, o nosso assunto, Renato, é um pouquinho polêmico, né? Quando a gente fala de religião, é aquela sina, né? Religião e esporte não se discute. Por que essa teoria teria fundamento? É campo que não se mexe mesmo? Isso faz sentido, Renato? Então, Leandro, essa informação, ela não procede. Eu vou explicar o porquê. Para você debater um assunto tão complexo como política, religião, futebol, esses assuntos que envolvem o sentimento das pessoas, é preciso você deixar a emoção de lado e agir com racionalidade, né? Mas de que forma? Você atacando apenas o argumento, deixando de ofender a pessoa, né? Porque se você começar a ofender a pessoa, a gente vai cair numa falácia que a gente chama nos debates chamada de ad hominem, que é justamente isso, quando você deixa de atacar o argumento para atacar a pessoa. Aí se a gente fizer isso, a discussão vai tomar um rumo desagradável, a pessoa vai se sentir ofendida, né? E isso não é um bom caminho para se discutir. Então a discussão ela se faz sim, de que forma? Atacando apenas o argumento, né? De forma mais racional. Eu achei interessante um dia vendo uma reportagem na televisão que mostrou um local público aberto em Londres, se eu não me engano, na Inglaterra, onde as pessoas tinham total liberdade de subir um banquinho e falar o que ela pensava. Isso, eu vi essa reportagem também, se eu não me engano ela passou no Fantástico, e muito legal, né? Hoje você tem o advento aí das democracias, das liberdades individuais, e você pode expor essas ideias, né? Eu espero que as pessoas lá não estejam falando sobre as outras pessoas, né? Atacando apenas as ideias. Aí sim se torna interessante. Renato, a intolerância religiosa ela atinge os níveis psicológico, físico e institucional. Poderia nos falar de cada um? Pode, a gente pode sim. Leandro, só antes, definir o conceito de religião para o pessoal que está em casa. Religião é um conjunto de crenças que fazem afirmações sobrenaturais a respeito do homem e do seu lugar no universo, afirmações sobre o cosmos, né? E as religiões foram muitas ao longo do tempo. Algumas religiões, elas cultuavam os astros, outras estavam mais voltadas para os reis, outras baseadas em livros e outras cultuando a força da natureza, né? Então a intolerância religiosa é exatamente isso. É você não aceitar a exposição das ideias contrárias, é você não aceitar as manifestações que advêm dessas religiosidades diferentes, né? E você falou aí nível psicológico, né? Devido à postura, às vezes, que a pessoa tem religiosa, ela vai sofrer uma exclusão do grupo que ela tem, da família. A intolerância religiosa, ela atinge os níveis psicológico e físico, como você falou. Muitas das vezes a postura religiosa que uma pessoa tem, ela vai sofrer retaliação da sua família, do grupo de amigos. A gente tem um ano aí de um caso de uma menina descrente no Rio de Janeiro, que ela, devido à sua posição religiosa, ela
sofreu retaliação da sua família e ela veio cometer o suicídio, né? E você também falou da intolerância institucional. O que é isso? Quando um conjunto de crenças ele é muito comum em muitas pessoas, ele se torna uma instituição, né? Uma religião como institucionalização da fé. E você tem alguns exemplos aí de alguns líderes religiosos trocando farpas, né, entre si aí. Só que dificilmente, eu não creio por uma questão teológica ou filosófica, é mais por conquista de novos fiéis e espaço na televisão. Renato, quando que a intolerância religiosa ela vira perseguição religiosa? E quando ela vira também o fanatismo, né? A gente vê aí países entrando em atrito por causa da religião. Nos dê alguns exemplos. Isso, Leandro. Falar primeiro sobre fanatismo. O que é o fanático? Fanático é aquele que não consegue enxergar para os lados. Ele é movido pela emoção que a sua ideologia lhe proporciona. E na religião também não é diferente, né? Um exemplo mais clássico que a gente tem aí são os ataques de 11 de setembro, as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E claro que eles têm uma pitada de política também, né? Mas esses ataques fazem parte da Jihad, que é a Guerra Santa que o Oriente declarou ao Ocidente. E sobre perseguição religiosa, elas foram muitas ao longo da história e partindo muitas vezes do Estado. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, no século XIV a.C., você tem o faraó Akhenaton, que sai perseguindo e sai destruindo o templo de outros deuses. No século I d.C., você tem a perseguição aos primeiros cristãos por parte das autoridades romanas e do imperador romano. No final do século IV, esse papel se inverte. O Império Romano passa a ter religião. Isso aí. O cristianismo. O cristianismo, né? São os não-cristãos que vão ser perseguidos. Depois, na Idade Média, você tem a perseguição aos hereges e judeus, né? No século XIII, você tem a eliminação dos cátaros, que era um povo no sul da França. E do final da Idade Média para a Idade Moderna, você tem aquela famosa caça às bruxas, que eram as sacerdotisas da religião celta, né? Isso, exatamente, é isso aí. E é quando a mulher vai ser confundida com... A feminilidade vai ser confundida com o demônio, a mulher vai ser um agente do demônio, né? Aquela que é responsável pela entrada dos males no mundo. No século XX você tem o nazismo, perseguição aos judeus e testemunho de Jeová. Claro que essas perseguições que eu citei, elas têm uma boa pitada de política, né? Mas a religião tem uma boa parcela nessas perseguições aí. O programa de hoje fala sobre intolerância religiosa. O nosso entrevistado é o professor Renato. Estamos apresentando Conexão. Em Conexão com o Mundo. Em Conexão com você. Estamos de volta no programa Conexão, que hoje aborda o tema intolerância religiosa. Quem fala com a gente é o professor Renato Peterle. Fique ligado. Agora, Renato, podemos dizer que no Brasil, os religiosos de diferentes instituições, como você disse anteriormente, eles são tolerantes entre si? Ou num país como a gente tem, né, de tanta diversidade, ainda cabe espaço para esse problema, essa intolerância? Então, Leandro, se a história do Brasil é marcada por uma coisa, essa coisa é a miscigenação. O Brasil está bem longe de ser uma Alemanha nazista, se falando em termos de perseguição religiosa. É até ousado fazer qualquer afirmação fascista do tipo. Mas cabe espaço para intolerância, sim. Vira e mexe você tem na televisão aí algum líder religioso atacando outro líder religioso. E você tem também exemplo de intolerância religiosa entre os religiosos, declarações como, por exemplo, a do pastor Marco Feliciano, que presidiu a Comissão de Direitos Humanos. No início de 2013, ele declara que os africanos são ancestrais amaldiçoados por Noé, né? Ou seja, isso vai ofender claramente uma pessoa que é descendente. Assim como teve aquela vez o pastor que chutou, né, a imagem da Nossa Senhora Aparecida, e aquilo teve uma repercussão muito negativa. E isso passou na televisão, se não me engano também no programa do Ratinho na época. Ô Renato, eu estive recentemente no Rio Grande do Sul, onde eu conheci a história de um padre suíço que ele implantou o cooperativismo de crédito na América Latina. E esse padre, eu soube assim, pelos moradores, pela história do lugar, que ele teria realizado no início do século passado o primeiro culto ecumênico do Brasil. Dentro deste contexto de tolerância religiosa, qual o significado do culto ecumênico?
Leandro, a palavra ecumenismo, ela significa união. Então, um culto ecumênico é a tentativa das igrejas cristãs em encontrar uma união. Porque ao longo da história o cristianismo sofreu várias separações, diversas diferenças teológicas e filosóficas. Isso levou uma separação muito grande das igrejas, a quantidade de igrejas é muito grande. Então, quando se realizam esses cultos, eles visam superar essas dificuldades para que juntos eles possam trabalhar em prol de um objetivo. Eu acho legal a igualdade, assim, num momento como esse. Por exemplo, um pastor tem o mesmo espaço que um padre, um pai de santo. Isso, só que aí, Leandro, vai vir a principal dificuldade de um culto desse, que são as diferenças teológicas, né? Dificilmente um evangélico vai sair de um culto desse aceitando a autoridade da Igreja Católica, ou um católico vai negar essa autoridade. A gente percebe até mesmo aqui em Venda Nova, onde a comunidade católica é maior, até em função da tradição italiana, né, da cultura local, que hoje, Renato, já existem muitas igrejas de outras religiões, outras instituições. O que você observa na relação entre elas aqui? Isso, Leandro. Nessa questão aí vai me faltar uma leitura ou um dado específico, mas como a gente sempre acompanha a comunidade, está sempre presente nos eventos, eu acho que a nossa opinião não é de total descrédito, não. Então, o que aconteceu? Aqui em Venda Nova, as primeiras famílias, tradicionalmente católicas, por serem italianas, né, vão predominar na região. Acontece que depois da chegada de pessoas de outros municípios, de outros estados, vão começar a surgir as igrejas evangélicas, né? E no que eu convivo com as pessoas aqui, eu nunca percebi nenhum tipo de atrito. Eu acho que esses dois grupos se dão muito bem. Claro, eu vejo muito mais facilidade nesses grupos em fazer amizade, um convívio social dentro do seu grupo. Mas não vejo atrito nenhum entre os dois grupos, entre católicos e evangélicos, não, Leandro. Renato, eu acho que o segredo, o lance é respeitar mesmo as diferenças, né? Isso, Leandro. Hoje você já não está mais numa idade média, você está num período que está vivendo a democracia e às vezes difícil, mas é preciso saber lidar com as diferenças, principalmente com as opiniões diferentes, né? Desde que tudo seja no seu espaço, sem procurar ofender o outro. Já houve períodos históricos que esse debate aqui não poderia estar ocorrendo. É verdade. Né? E hoje você tem essa oportunidade, é um grande passo que a gente conseguiu dar em direção aí talvez a uma sociedade mais racional e honesta. Eu acho interessante que a liberdade de culto, eu acho que ela deve respeitar o espaço de cada cidadão dentro da sua crença. E no Rio de Janeiro, que é muito comum a tradição das religiões africanas, tem um projeto da criação de um lugar específico para os umbandistas e os que seguem o candomblé fazerem os seus rituais sem poluir a natureza. O famoso despacho. Eu achei isso interessante, de valorizar, de respeitar o culto dessas pessoas, mas de forma que não agridam o meio ambiente. Com certeza, Leandro. Eu já estive no Rio de Janeiro também, e quando eu passava lá em Jacarepaguá, eu via muitas oferendas que tinham ali galinhas, bebidas oferecidas aos orixás, né? E o que é isso? Isso não é macumba, isso são as oferendas. Porque os umbandistas levam um rótulo de macumbeiro, né? Então, Leandro, o que acontece? A história do Brasil foi marcada pelo choque entre diferentes culturas, né? Índio, negro, católico, branco e também mais por último os espíritas, né? E a Umbanda é a fusão dessas culturas, né? Institucionalizada, se não me engano, em 1908. Como a primeira religião originalmente brasileira. Isso. Então, na Umbanda, você vai encontrar os caboclos, os pretos velhos, os médiuns, sempre usando roupa branca, porque nessa religião a roupa branca vai simbolizar a unidade e a fraternidade da religião. E, como sempre na cultura, na política, na sociedade, na economia, o negro foi discriminado, na religião não vai ser diferente. Então, por isso, esses cultos, essas oferendas aos seus orixás, né, que são os espíritos benfazejos, essas oferendas vão ser taxadas de macumba, que são feitas para trazer má sorte, azar, né? Só que isso não é verdade.
Então essa questão aí de você fazer um centro religioso para a Umbanda e pro Candomblé, ele é importante sim, a gente só tem que ter atenção se ele vai partir por parte do Estado, né? Porque o Brasil hoje é um Estado laico. Vamos explicar para o nosso ouvinte o que é o Estado laico, Renato? Vamos. Ô Leandro, ao longo da história, as questões políticas sempre tiveram vinculadas com a religião. Um exemplo clássico disso é o Egito Antigo, onde o faraó também era uma personalidade política, mas também era uma autoridade religiosa. Em alguns casos ele era até um deus. Hoje ainda no Oriente Médio você tem esses países que não são laicos, ou seja, onde a política está vinculada com a religião, né? O líder religioso é também um líder político. A partir dos ideais da Revolução Francesa, vão começar a surgir os movimentos laicistas. O que é isso? Visar separar o Estado da religião. O Brasil foi, até o Império, 1889, era um Estado não laico, porque a religião católica era a religião oficial do Império. O que significa dizer isso? Que os padres estavam na folha de pagamento do governo, o que acaba prejudicando um fiel, seguidor de outra religião, porque não é interesse dele que se pague um padre, né? E então em 1891 chega a Constituição, onde o Brasil opta por ser um Estado laico, e na lei é até hoje. Ou seja, a religião não deve mais ser assunto do Estado. No Estado laico, a religião é um assunto particular. O programa de hoje fala sobre intolerância religiosa. O nosso entrevistado é o professor Renato Peterle. O Conexão volta já já. Estamos apresentando Conexão. Em conexão com o mundo. Em conexão com você. Estamos de volta no programa Conexão, que hoje aborda o tema intolerância religiosa. Quem fala com a gente é o professor Renato Peterle. Fique ligado. Existe ainda um preconceito com quem afirma ser ateu? Seria essa postura também, esse preconceito também, uma intolerância a quem não quer acreditar em crença nenhuma? Leandro, só explicar ao pessoal de casa o conceito de ateísmo, né? Aquele que é religioso, aquele que acredita em um ou mais deuses, é chamado de teísta, né? Esse prefixo theo significa Deus, né, em grego. Então, teísta, Deus. Teísta é aquele que acredita em Deus. Aí acontece que, devido aos questionamentos que se fez à religião, a pessoa que ficou cética em relação à religião, ela vai passar a dizer que divindades ou entidades sobrenaturais não existem. Então, ateu, significa não, negação. Então, não Deus. Ateu é simplesmente aquele que nega a existência de deuses ou entidades sobrenaturais. Só que esse não é o conceito que as pessoas e a sociedade atribuem normalmente ao ateu, né? O ateu vai ser taxado de imoral, é aquele que pratica o mal, é aquele que não tem capacidade de discernir entre o bem e o mal. Se eu não me engano, tem Salmos, a própria Bíblia vai dizer que o ateu é um imoral, é aquele que é insensato nas relações. E existe sim intolerância, falando agora a nível de Venda Nova, que eu tenho um amigo que trabalha no comércio aqui da região, e tinha uma senhora que sempre comprava com ele. E no dia que ela ficou sabendo que ele era um descrente, ela falou assim pra ele: olha, rapazinho, quando você me vê em um lado da rua, você vai e passa do outro lado da rua, tá? Porque eu não quero contato com você, não. E falando a nível de Brasil, assim, Leandro, você tem aí um programa do Datena, que ele vai dizer que o ateu é aquele que pratica assassinatos, que é aquele que é responsável pela maldade, né? Fala que por isso que tem crime. E a nível mundial, você tem alguns países no Oriente Médio e no Sudeste Asiático que não toleram ateus. A exposição de ideias ateístas vai levar à prisão do indivíduo. Independente de qualquer religião, que fique claro aqui no Conexão, né? A gente fica cheio de dedos para tocar num assunto desse, né? Num programa de audiência como o nosso. Eu vejo a figura do Papa Francisco, nesse contexto da intolerância religiosa, como alguém que está aberto a todo tipo de relacionamento, seja ele até com membros de outras religiões, líderes de outras religiões. O que você vê também nesse momento? Perfeito, Leandro.
A Igreja Católica veio de um papado do João Paulo II, um papado muito aberto, disposto a dialogar com outras religiões. Depois disso você tem a figura do Bento XVI, que foi um papa mais ligado a questões teológicas, preocupado em responder cartas. Algumas pessoas taxavam ele de nazista, porque ele era alemão, né? Serviu no exército nazista, mas isso é porque fazia parte da época. E agora você tem a figura do Papa Francisco. Foi uma das melhores escolhas que a igreja pôde ter por momento, né? A gente está passando um momento de quebra de valores, já não tem mais aquele chão tão fixo para se pisar igual antes. E ele escolheu o nome Francisco, justamente por causa de São Francisco, que é aquele que visa trabalhar com os pobres, que é aquele que visa trabalhar com os necessitados. Na minha opinião, São Francisco é o que mais se assemelha à mensagem original de Jesus. Então foi uma boa escolha que a igreja fez. Esse Papa está tendo uma imagem muito carismática, né? É disso que a igreja precisava, porque, como eu falei, chegando democracia, muitas liberdades, a igreja veio a perder muitos fiéis. E esse Papa está trabalhando justamente nisso, para sair daquela inércia de ideias e fé, né? Partir para a ação, que também faz parte do que a religião católica prega, né? É muito importante. Renato, como professor, você é a favor do ensino religioso nas escolas? Como deveria ser de fato a educação religiosa no nível estudantil? Porque acontecem muitas falhas, né? Às vezes o professor tem aquela ideologia dele dentro da instituição que ele segue, né, na religião dele, na crença dele, e às vezes na hora de levar isso para a sala de aula ele pode muito bem defender aquele ponto de vista dele. Como ser o mais neutro assim possível? Leandro, o ensino religioso hoje ele é regulamentado pela Lei 9.394 de 1996, presidente Fernando Henrique Cardoso na época. E o ensino religioso ele é bem claro quanto a garantir as liberdades religiosas e também evitar o proselitismo de alguma religião. Eu já ministrei algumas aulas de ensino religioso. Acontece, Leandro, que os materiais para se trabalhar essa disciplina, eles fazem clara menção aos personagens da mitologia cristã. Você vai ter uma forte presença do cristianismo nesses livros e nesses materiais. Então, o ensino religioso, ele acaba sendo uma armadilha para catequizar. E não é isso que a Constituição prevê. Eu seria a favor de um ensino religioso sim nas escolas. Eu acho que é importante conhecer a cultura, as tradições dos outros povos. Conhecer as outras religiões para diminuir esse preconceito. Justamente, né? Para não ficar chamando a religião... A escola é um universo onde tem todas as representações. Justamente para não ficar chamando a religião dos outros de macumba, né? E então seria a favor sim, se a gente tivesse aí uma garantia de liberdade religiosa de qualquer religião, e até mesmo da descrença, né, em alguma religião. E só que a gente não pode trabalhar, Leandro, com o ideal. Isso seria o ideal, só que a realidade é outra. Então, no momento, com o que a gente tem, não sou a favor do ensino religioso nas escolas, não. Acho que o nosso papo rendeu bastante. É um assunto que, acredito eu, tem muito pano para manga. A gente pode trazer outras discussões sobre esse assunto de hoje aqui do Conexão. E agora eu abro espaço para suas considerações finais. Com certeza, Leandro. Eu queria primeiro agradecer o espaço aqui, agradecer você, a equipe da Rádio FMZ, que é uma rádio que tem grande audiência. É um assunto, como você falou, muito importante mesmo. Se bobear aqui, a gente vai até amanhã aqui conversando. E é um assunto muito importante, Leandro, porque você observando todos os animais da natureza, dificilmente você vai achar esse aspecto religioso neles. Isso é de exclusividade do homem, né? Mircea Eliade, um grande historiador do século XX, historiador romeno das religiões, vai dizer que se falar em ser humano significa quase falar em um ser religioso. Não é assim que vai falar sobre ser humano, pode deixar a religião de lado, não. Isso é muito importante no homem, na história da humanidade. E apesar ainda de virem os movimentos liberais, os movimentos individualistas, ainda vejo pelo menos um bom tempo aí de humanidade com religião. E a dica, eu dou uma dica aqui pro pessoal, Leandro, que o pessoal pode, antes de procurar falar sobre um assunto, que procure saber sobre.
que o pessoal procure ler o autor antes de ler a crítica. O que acontece muito na nossa geração é isso, a gente vai direto na crítica, o que é errado. Vamos primeiro procurar o autor, o que o autor disse. Hoje você tem a internet, muitas fontes para ler. Vamos primeiro no autor, depois nas críticas. Então, Leandro, mais uma vez, obrigado pelo espaço e mandar um abraço aí pro pessoal que tá em casa ouvindo. Um bom final de semana para todo mundo. Conexão. Olha, a gente fica feliz aqui na produção do programa Conexão com os diversos comentários que a gente recebe falando que estão gostando muito do nosso programa nos últimos sábados. A repercussão está sendo muito positiva. Por conta disso, a gente anda caprichando aqui na Rádio FMZ. No próximo programa, por exemplo, vamos falar sobre lendas urbanas e o nosso entrevistado é o autor do site E-Farsas. Até a próxima semana, um grande abraço a todos e tchau, tchau. Conexão. Em conexão com o mundo.